Eu descobri que poucos animais na natureza são monogâmicos de verdade. A gente acaba questionando esse tipo de relacionamento, romantizado essa parte de tu ter um relacionamento fora do casamento, tu ter uma amante. Então, a monogamia no reino animal ela não é uma coisa comum, tem mais sucesso reprodutivo. Os homens, em uma grande maioria, são maiores, são mais altos, são mais fortes. Pouquíssimas ou nenhuma, a grande maioria teria nenhuma parceira durante a vida inteira. Tende a isso e isso gera conflitos na nossa cabeça, sabe? E às vezes a gente fica reprimindo, que tu vai estar traindo uma pessoa que tu gosta. Um passar de dedos ali, você seleciona as pessoas como se fosse um catálogo. E aí, como é que tá? Aqui é o Leandro Aires, caso você não me conheça dos vídeos anteriores. Já vou começar falando nesse vídeo que pode ter alguns barulhos de buzina e tal, porque eu tô gravando esse vídeo em época das eleições, em época eleitoral, então tá tendo passeatas e carreatas e buzinaços, então pode ser que capte aí, como eu não tenho microfone de lapela ainda, então pode ser que alguma coisa fique capte pelo vídeo aí. Nesse vídeo eu quero falar sobre as relações humanas, principalmente relações amorosas atuais, nesse nosso mundo contemporâneo, nesse nosso mundo moderno. Quero falar também sobre a monogamia. Eu vou começar falando sobre mim, como eu sempre faço. Eu nasci e cresci no interior do Rio Grande do Sul, cidades diferentes, mas então... E eu sempre tive, vamos dizer, uma família tradicional, uma família com pai, mãe presentes, com um irmão, e sempre esse foi meu modelo de família. Só que aos poucos, com alguns vezes da vida e algumas coisas que eu não vou me aprofundar, a gente acaba questionando esse tipo de relacionamento, a gente acaba questionando a monogamia, questionando o porquê da gente ter essa estrutura, principalmente na parte da minha juventude e adolescência ali, eu questionava muito esse nosso modelo, sabe? E eu vi que o mundo meio que está se encaminhando para uma boa parte com um caminho diferente. E aí eu comecei a refletir sobre isso. E a gente vê em diversos lugares, principalmente no Brasil, né? A gente tem muito questão de, principalmente nas novelas, quando a gente assistia a novela, que eu particularmente não vejo mais TV, novela, então nem se fala, quer passar longe. Mas a gente via nesse meio que na época, na minha juventude e adolescência, eu via, né? Acompanhava novelas e tudo mais. A gente via e filmes, principalmente brasileiros, que era muito romantizado essa parte de tu ter um relacionamento fora do casamento, tu ter uma amante, vamos dizer assim, tu ter traições. Isso é meio romantizado, sabe? Até hoje ainda é bastante romantizado essa parte de que seria normal, sabe? Entre várias aspas, milhões de aspas, seria normal ter um relacionamento. Tanto que já nem é mais tanto problema, sabe? A gente vê jogadores de futebol, por exemplo, que são no nosso país são idolatrados, tendo relacionamentos fora do casamento e tendo vários filhos com várias pessoas, isso sendo visto como normal e até legal por algumas pessoas. Meio que sempre, desde que eu me entendo por gente, meio que sempre foi assim, sabe? Eu tô falando a minha realidade, como homem, vindo do interior do Rio Grande do Sul, como brasileiro, sabe? Essa é a minha percepção de mundo, era a minha percepção, sabe? De que isso era normal, esse tipo de coisa acontecer e tudo mais. Mas, claro, eu sempre me questionei isso, sabe? E eu fui atrás de conhecimento, como sempre eu fiz, de forma autodidata, fora do ensino tradicional. Eu sempre gostei de pesquisar sobre diversos assuntos, sempre gostei da parte evolutiva, a nossa relação mais animalesca e tal. Então eu descobri que poucos animais na natureza são monogâmicos de verdade. Por exemplo, vamos dar um exemplo que acredito que seja um dos mais conhecidos, é o pinguim. Que os pinguins realmente eles têm, e acredito que nem seja todas as espécies, salvo engano, mas algumas espécies têm um relacionamento monogâmico. Ele vai ter um parceiro e aquele parceiro vai ser pro resto da vida. Vão ter filhos juntos. Algumas espécies de pinguim até o pai que cuida do filho, do ovo até ele eclodir. Que até tem um documentário que eu sempre gostei muito, que eu vi quando eu era mais jovem, sobre os pinguins e essa parte, sobre a marcha dos pinguins e tudo mais. Então a monogamia no reino animal ela não é uma coisa comum, não é uma coisa... É uma coisa mais rara, sabe, de ter.
Então a gente questiona se os humanos, se nós Homo sapiens sapiens seríamos monogâmicos, partindo do pressuposto de seres animalescos, sabe, o nosso ponto primitivo, sabe. Só que os animais, a gente olhando para a natureza, os animais que são monogâmicos, eles têm relações mais duradouras e isso traz um certo conforto para a prole, tem mais sucesso produtivo, sabe? E tem também um cuidado parental mais eficaz. Esse é o ponto que pega para nós humanos, porque nós talvez deveríamos realmente ser monogâmicos, pela parte de que os seres humanos eles não nascem prontos, eles, vamos dizer de forma abstrata assim, eles não nascem prontos, sabe? Por exemplo, um animal, um cavalo, vamos dar um exemplo, que aqui no Rio Grande do Sul a gente vê muito no campo. Um cavalo nasce, ele já sai correndo, ele já sai caminhando, ele já sai correndo logo em seguida, poucos minutos, ele já está correndo, sabe? Ele já está enxergando. Um bebê humano, um filhote de humano, vamos dizer assim, se você colocar ele no chão, ele não vai fazer nada, ele vai morrer. Se você deixar ele no chão, ele precisa dos pais, ele precisa de um cuidado. E durante um bom tempo, isso tem outras questões sobre o desenvolvimento do cérebro e tudo mais, a moleira e outras coisas, sabe? Ele tem que ser muito bem cuidado. E isso corrobora para a parte de monogamia, porque se você tiver vários filhos, pensando antigamente, né, no começo dos Homo sapiens, que se você tiver vários filhos com várias parceiras, você não iria cuidar de forma adequada, a prole não ia seguir adiante. Provavelmente ia falecer vários, sabe, vários seres, traria um grande prejuízo para seguir os nossos genes adiante nas próximas gerações, sabe? Então eu acredito que a monogamia trazia pontos positivos para essa parte do cuidado parental, da gente cuidar dos filhotes. Mas ao mesmo tempo existe uma coisa que a gente tem que colocar atenção, que se chama dimorfismo sexual, que é uma coisa que é a diferença entre o macho de uma espécie e a fêmea, fisicamente. Seres, por exemplo, se você, como o exemplo que eu dei, os pinguins, eles são muito parecidos, tanto o macho quanto a fêmea. Eles têm praticamente o mesmo tamanho, o mesmo peso, pouquíssima diferença. Já animais, tem alguns animais que os machos são bem maiores do que a fêmea, ou tem, por exemplo, no caso do pavão, o pavão tem aquelas penas gigantes, lindas, o macho, e já a fêmea, ela já é um pouco mais simplesinha, sabe? As penas são menores, ela é menor, então isso aí quer dizer que eles não são monogâmicos, porque existe uma disputa entre os machos. Então eles têm que ter essa diferença, porque há essa disputa. O macho mais forte ou mais habilidoso, sei lá, existe aquela dança do acasalamento, um flerte ali dos animais, que eles competem, até dançando, cantando, mostrando papo, ou até realmente embate físico, como carneiros que se batem nos chifres, e aí assim por diante. Tem diversos tipos de embate. Eles têm embate por disputas de fêmeas. O mais forte, o mais habilidoso vai ter mais fêmeas, ele vai ter um harém de fêmeas, vamos dizer assim. E já nos humanos, esse dimorfismo ele já é menor. Ele tem diferença. Se você parar para pensar, realmente, se vier outro ser, um extraterrestre, fazendo uma analogia idiota, mas vier um extraterrestre de outro planeta e vir para cá, ele vai saber diferenciar um homem de uma mulher, né? Um macho de uma fêmea. Ele vai olhar e vai saber, porque os homens, em uma grande maioria, são maiores, são mais altos, são mais fortes, mais volumosos do que as fêmeas, que tendem a ser menores, ou com uma densidade de muscular e massa magra menor. Claro que hoje em dia, não entrando no mérito, né, que hoje em dia com academia e tudo mais, isso pode se inverter tranquilamente, facilmente, mas em relação a nossos antepassados, né? Então, claro que existem outras coisas, como um cabelo comprido antigamente, que tendia a ser mais pro lado feminino, né? Mas isso é uma questão cultural da época, porque hoje em dia já não é assim. E isso aí tende a mudar conforme
fatores culturais, mas não é fatores biológicos. Uma coisa biológica seria os pelos na face, que o homem naturalmente tem pelos na face, né? A grande maioria que tem seus níveis adequados de testosterona tem pelos na face. Chegam na maturidade, mas os cientistas eles não chegam e batem o martelo se a monogamia seria de forma evolutiva, os humanos seriam monogâmicos. Por causa desses vários parâmetros aí, como de dimorfismo, porque não é muito claro, não é totalmente claro. A gente não sabe se realmente faz sentido na parte científica isso, sabe? Mas isso pode ter sido bem vantajoso na questão de montagem de sociedade, de a gente se estruturar socialmente, tendo uma coesão familiar, sabe? Um suporte entre a gente ter várias famílias, pensando nas épocas tribais, ter várias famílias e umas se ajudando umas às outras, que diferentemente, se nós não fôssemos monogâmicos, não andassem em bando também, a gente seria presas mais fáceis, porque os humanos, cá entre nós, são fracos na natureza. A gente não conseguiria sobreviver e lutar contra praticamente nenhum animal, pouquíssimos animais. A gente não tem a velocidade da maioria dos animais, a gente é lento, a gente é fraco perante os outros animais, a maioria. A nossa única vantagem realmente é a cabeça, é a bipedia, que a gente tem os braços livres. Mas isso aí é papo para outro vídeo. Mas agora falando da parte mais neurológica, mais cerebral, tende a estudos a puxar que a gente, sendo monogâmico, a gente tem liberações de hormônios como a oxitocina e a vasopressina. Então, sabe, para a gente criar esses laços entre parceiros, isso nos traz um bem-estar, uma sensação de paz, entre aspas, de conforto, sabe? Da gente estar de tranquilidade, de não precisar ter esse embate que seria uma vida não monogâmica. E outra coisa é que se a gente como sociedade não fosse monogâmica estruturalmente, os homens teriam muito poucos homens que teriam relações com mulheres, porque seriam os machos alfa, falando por assim dizer, que teriam várias mulheres, e os outros homens, os betas, ou seja lá qual for a nomenclatura, teriam pouquíssimas ou nenhuma. A grande maioria teria nenhuma parceira durante a vida inteira, porque é mais ou menos assim que acontece com a maioria dos animais. A maioria dos animais, os machos eles não vão perpetuar os seus genes adiante. Só os mais fortes ou mais habilidosos, que nem eu falei, seja lá o que for, que tem as penas mais brilhantes, mais bonitas, mais cores, isso passaria adiante. Então, de forma biológica, a monogamia faz até um certo sentido para os seres humanos, sabe? Para nós como humanos. E agora a gente vai falar, e eu vou falar sobre a minha experiência, da parte mais social. Mas antes de seguir, dá um like se está gostando do vídeo, comenta o que você está achando sobre o vídeo, se quiser falar sobre sugerir um próximo assunto, um próximo vídeo, pode fazer aí. Já se inscreve no canal e ative o sininho e vamos seguir com o assunto. Agora falando também da psicanálise, como Freud e outros psicanalistas também falavam que muitas vezes os seres humanos eles têm a sexualidade um pouco reprimida por causa da nossa sociedade, né? De há muito tempo vê isso como um tabu e ainda meio que vê até hoje, mesmo que tenha algumas outras vertentes que levam a mais a liberação mais da sexualidade e coisas do gênero, mas a gente tende a isso e isso gera conflitos na nossa cabeça, sabe? E às vezes a gente fica reprimindo, então tu acaba gerando outras coisas de outro lado, sabe? Então, acredito que por isso também que acontecem muitas traições, muitas outras coisas do gênero. Pode trazer desejo realmente de ter múltiplos parceiros, como as famosas amantes, no caso dos homens, sabe? De ter relacionamentos extraconjugais, porque às vezes uma relação realmente física, realmente biológica ou até psicológica mesmo, que a pessoa que se ela não tem a sua cabeça boa, ela vai procurar isso aí, esse prazer de forma fácil, sabe, de forma às vezes sem pensar muito,
Eu vejo isso como tu não medir muito as consequências dos teus atos. Porque tu vai estar traindo uma pessoa que tu gosta, que confia em ti, por um prazer rápido, sabe? Uma coisa que eu venho batendo há muito tempo, já nos vídeos aqui. Muito tempo não, que eu não tenho muitos vídeos, mas que eu penso sempre nessa parte do prazer imediato, sabe? E sem ser um prazer profundo, um prazer raso, que nada mais é que se tu tiver um relacionamento fora do teu relacionamento mesmo, é só por prazer ou por mera vaidade, sabe? De, eu tenho mais um parceiro, mais uma parceira, eu consigo isso aí. Então, eu não vejo isso de forma positiva nem um pouco, sabe? Eu nunca vi, eu já agi algumas vezes, muito antigamente, né? Isso quando tive as primeiras ficantes, isso até realmente, tinha várias ficantes e tudo mais, ia pras festas e não desenvolviam relacionamentos mais fortes, porque eu achava aquilo normal, sabe? E a gente meio que moldado para ser assim, somente nesse mundo, vamos dizer, estruturalmente machista que a gente vive até hoje. E hoje em dia está cada vez ficando mais complicado esse tipo de pensamento, parece que está realmente em xeque essa parte de ser monogâmico, sabe? Com o advento das redes sociais hoje em dia, que tem redes sociais dedicadas à traição ou dedicadas a esse tipo de relacionamento fácil, que você só um passar de dedos ali, você seleciona as pessoas como se fosse um catálogo, como se tivesse um catálogo, essa eu quero, essa eu não quero. Isso aí vai tornando mais difícil a parte da monogamia, da estrutura familiar tradicional, dos velhos costumes, e leva a gente por um caminho novo, entre várias aspas, que é esse caminho do fácil. Isso vai tornando cada vez os relacionamentos mais líquidos, mais, como já dizia o sociólogo Bauman, isso vai tornando os nossos relacionamentos mais líquidos, mais sem aquela profundidade, sabe? Sem uma coisa mais carnal, assim por dizer, uma coisa mais primitiva, mais biológica, e não uma coisa, sabe, do mundo das ideias, nos nossos relacionamentos mais da parte de amor, de afeto, não tão egoísta, sabe? Os relacionamentos modernos estão cada vez se tornando mais frágeis, mais descartáveis, por assim dizer. E muitos desses aplicativos, eles tentam criar uma ilusão de que sempre tem, e acabam criando essa ilusão, de que sempre tem algo melhor por aí, sabe? E aquela velha máxima, que o gramado do vizinho sempre é mais verde, sabe? Que tipo, que às vezes tu não tá satisfeito com a pessoa que tu tá, ou tu tem algumas dúvidas, tu acha que lá fora tá muito melhor. O mercado tá cheio de homens e mulheres e tudo mais, que provavelmente são muito melhores do que essa pessoa que eu tô aqui, que eu tô em casa, sabe? Às vezes, a gente briga o dia inteiro e tudo mais, mas cara, isso é uma grande furada, porque na maioria das vezes as pessoas que se fazem de boazinhas, de bonitinhas, cara, tem problemas profundos que você nem imagina e podem estar trazendo uma bagagem gigantesca. Isso é um grande problema, principalmente se a pessoa já é mais velha, vamos dizer assim. Ela pode trazer uma bagagem gigante de problemas que você nem tá querendo, nem vai conseguir suportar isso. E o que poucas pessoas falam sobre isso, sobre essa busca incessante de novas experiências. Preciso sair da mesmice do meu relacionamento, ou até se tu não tem relacionamento, se tu é solteiro, vou buscar novas experiências, novas coisas assim mais superficiais, vamos dizer assim. Isso pode estar te afastando cada vez mais de ter relacionamentos mais profundos, relacionamentos que dê certo, que tu possa criar uma família, estruturar uma família, sabe? E o que muitas pessoas estão fazendo é trocando qualidade por quantidade. Em vez de estar buscando um relacionamento de qualidade com uma pessoa legal, conhecê-la profundamente, desenvolver uma relação realmente de parceria, de cumplicidade, em vez disso ficam buscando quantidade, mais relações, maior número de relações possíveis. E a masculinidade tóxica tem um papel bem importante nisso, porque hoje em dia, e acredito que praticamente sempre foi assim, desde que a gente tem esse modelo de sociedade, os homens, eles são criados para
vamos dizer assim, eles são condicionados a ter várias mulheres, a ter vários. Eu vou dizer isso como a minha visão, como eu fui criado por parte da minha família, dos homens da minha família, vamos dizer assim, que a gente, principalmente quando é mais novo, quando ainda não é casado, não tem um relacionamento sério, a gente é condicionado realmente a procurar várias parceiras, ter vários relacionamentos, sabe? E esses relacionamentos superficiais, sabe? Esses relacionamentos mais só físicos, realmente. Mas aí tem uma parte mais hardcore disso, que é que alguns homens se sentem pressionados a traírem suas parceiras ou suas namoradas, enfim, por causa dessa pressão dos outros homens, que são aquele que tem aquele machismo tóxico, sabe? Que dizem que realmente se tu não tem mais de uma parceira, você não é um homem de verdade. Eu discordo completamente disso, mas é o que é. Eu estou relatando por experiências que eu passei ou que eu vi com amigos próximos, que que algumas pessoas são deixadas levar por esse sentimento, por essa coisa de que tem que ter uma amante, tem que ter uma sei lá o que, porque senão não é homem. E ao mesmo tempo, algumas mulheres também são assim. Elas vêm com esse machismo tóxico entranhado nelas, porque elas simplesmente dão em cima do homem, e se o homem não se relacionar com ele não é homem, sabe? Ele é obrigado, porque ela é mulher, ele é obrigado a ficar com ela, vamos dizer assim, porque ele é homem, ele tem que ficar. Não, como é que o homem não vai dizer não para uma mulher, sabe? Mas o cara não tá afim, ele tem que dizer não e pronto. Não tem que dar explicação. Ele simplesmente não quer. Aquele famoso que nem só que para as mulheres elas podem usar. O não é não. Mas o homem, se falar que é não, até hoje, isso ainda está muito entranhado realmente na sociedade. Se o homem, até se ele é solteiro e simplesmente ele não quer ficar com aquela. Ficar, né? Que é um modo bem ruim de falar, né? Ele leva as pessoas para como se fosse material, como se fossem produtos. Mas se a mulher quer ficar com ele, dá em cima dele e ele não faz nada, ele não quer, simplesmente não quer, ou até não quer mesmo, não quer fazer nada. E ele é visto como se não fosse um homem. Ele não é homem, ele não é homem, sabe? Isso é levado por outras conotações, que eu não vou entrar nos méritos, mas então isso está entranhado, incrustado na nossa sociedade hoje em dia. E meio que sempre teve, né? Se olhar para trás é pior. Meu avô mesmo conta as histórias escabrosas aí, e antigamente era pior, com certeza. E isso é uma distorção perigosa da realidade, porque não quer dizer que tu vai ficar com várias mulheres que tu vai ser homem, de verdade. E é que eu sou homem e eu só posso falar sobre a minha perspectiva. Eu não sei como é que funciona no mundo das mulheres, sabe? Se elas têm uma pressão parecida, acredito que não, mas acredito que seja mais quase o oposto, que é cobrado que elas tenham menos relacionamento para poder ter um relacionamento depois mais sério com alguém. Mesmo eu tendo sido criado nesse mundo muito machista, eu realmente busquei no meu raciocinei, refleti e vi que não faz sentido tu ter uma vida assim, tu ter mais de um parceiro ao mesmo tempo, sabe, mais de uma parceira. Isso não faz sentido, porque tu tá traindo uma confiança. Diferentemente, se tu tem realmente se tu é pra frentex, que nem falo, se tu tem um relacionamento aberto, aí é outra questão que eu não vou nem opinar, porque pra mim não faz sentido, mas aí cada um, mas pelo menos é uma coisa um pouco melhor ao meu ver, porque pelo menos é acertado. Não é uma traição, tu não tá traindo a confiança, é uma coisa acertada e combinada entre os dois ou três, ou sei lá quantos seres. Tudo bem, tá acertado, apertar a mão, beleza. Só que a relação onde existe uma cumplicidade, uma troca, uma confiança, que tu só vai ter aquele parceiro e trair essa confiança, isso é um grande problema, uma coisa horrível, ao meu ver, porque, cara, hoje em dia, que nem eu disse, existe aplicativos, parece que o mundo tá cada vez mais pra frente, realmente, mais pra frentex, mesmo tendo seus lados negativos.
Então, se tu simplesmente não quer, termina a tua relação. Se tu tem dúvidas e, meu Deus, não sei o quê. Se tu é uma pessoa egoísta, que só pensa em ti e no teu bem-estar, deixa a outra pessoa viver a vida dela, seguir o caminho dela. Então, deixa ela seguir e tu vai ser feliz, vai aproveitar tendo teus prazeres atendidos de forma hedonista, à vontade. Vai firme, vai firme. Agora não fica prendendo outra pessoa enquanto tu faz o que tu quiser. Aproveita do jeito que tu quer. Isso vale tanto para homem quanto para mulher. E a pessoa te ama, tá ali contigo nos momentos bons, nos momentos ruins, enquanto tu, só por mera vaidade e egoísmo, tu vai ter prazeres com outras pessoas, buscar outras pessoas. E a gente falando sobre relações e traição e tudo mais, eu volto a dizer que a nossa sociedade foi estruturada, principalmente com o advento depois do cristianismo. A gente tem esse modelo, porque tanto nos países árabes mesmo, nos países do Oriente Médio, lá a maioria dentro da religião islâmica e tudo mais, tu até pode ter mais de uma mulher, sabe? Lá, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu tenho pouco conhecimento sobre isso, não vou opinar nem nada, mas isso é um fato que eles vivem assim lá. A gente já, mais da parte ocidental e tal, a gente já vive seguindo os preceitos praticamente do cristianismo. Então, a gente tem como pilares da nossa sociedade as famílias. A família estruturada, o homem, a mulher, os filhos. Ou numa família mais moderna, pode ter até parceiros do mesmo sexo, tendo filhos e tal, mas estruturada, sabe? Tendo cada um ter o seu papel bem definido dentro daquela família, sem ter parceiros fora dele, a não ser que nem eu disse, nesses mais frentex, tudo bem, se tu acertou tu teu parceiro de ter outros relacionamentos, mas, cara, eu acho só que não deva misturar teus filhos nessa história e ter filhos. Porque se tu quer realmente só ter esses tipos de relacionamento, se pra ti só vale a carne, o prazer carnal, então não tenha filhos. Não tenha filhos e vá curtir, vai ser feliz com essa tua felicidade só carnal, tranquilamente. Mas não envolve, porque às vezes as crianças que não tem nada a ver, são pessoas inocentes que estão aprendendo como é que é o mundo, vão se envolver em coisas que eu não acho que deveriam, nem um pouco, sabe? Em problemas, em coisas e que vão mexer profundamente na cabeça delas e pode trazer prejuízos que a gente não faz nem ideia do que pode vir. E antigamente, na ideia do cristianismo, a gente teria que casar e tudo mais, e hoje em dia eu, por exemplo, e a minha mulher, a gente optou por até o momento não casar, sabe, de papel passado. A gente mora junto. Pra nós só muda essa coisa simples, sabe? Pra nós, no nosso ver, é simples, é só um papel. Porque o resto a gente vive uma vida de casados normal. Não muda nada, a gente mora junto faz anos, a gente tem filho, tudo a gente faz junto. Tudo que eu digo, claro que a gente tem um momento, cada um tem seu momento e tal, mas a gente vive uma vida de casado. Mesmo não estando casado, a gente tem aliança, mas a gente trocou alianças de modo informal, sabe? Sem aquela formalidade, aquelas coisas e tudo mais que antigamente era meio que obrigatório, mas que hoje em dia é opcional. Tu pode simplesmente te juntar, até porque tem várias outras questões, né? Principalmente financeira, que tu despende muito dinheiro para casar e se eventualmente se separar num divórcio também, tu despende muito, rios de dinheiro. Então a gente optou até o momento por não casar de papel passado, não casar na igreja e tudo mais. Mas isso é uma opção nossa, que diz respeito a nós. Mas acredito que a gente tenha que se estruturar. Hoje em dia, sei que está começando a ficar mais em moda as pessoas também ter relacionamentos, casar entre várias aspas, e morarem separados. Ao meu ver, isso não é casar, né? Mas cada um. Eu não vou dar grandes opiniões sobre isso, só acho que é um pouco estranho, não? Eu sinto uma certa estranheza. Tudo bem, eu entendo o porquê de fazer isso, mas pra mim não entra no cenário de casados, sabe? Status de casado. E com o cristianismo a gente teve também essa parte de que
tu ser monogâmico, tu ter um parceiro, tu casar, e o simbolismo da aliança, que tu faz uma aliança com a pessoa, aquilo ali te traz muitas virtudes. Tu é visto por bons olhos, com bons olhos por Deus, por Jesus Cristo, pela sociedade, do molde que ela é cristã. Eu tô falando isso teologicamente, socialmente, sabe? Não tô botando a minha opinião sobre isso. São fatos sobre isso. Agora, a minha opinião é que realmente faz muito mais sentido tu viver uma vida de casado, tu ter uma família estruturada, porque eu acho uma grande estranheza se as pessoas não fossem. Agora, a minha opinião, que vai ser um pouco, talvez seja um pouco polêmica, mas é que se a gente vivesse num mundo em que não fôssemos monogâmicos, se nós não tivéssemos relacionamentos, como é que seria? Seria muito estranho tu nascer e tu não saber quem é teu pai, quem é tua mãe direito e quem são teus irmãos, porque provavelmente tu teria vários irmãos espalhados por aí e tu não teria uma relação, sabe, para onde olhar, um ponto, um norte, sabe? Porque hoje em dia a gente tem nosso pai, nossa mãe, quem tem pai e mãe presente, para tu ter um norte, por mais que tu discorde. Eu mesmo, particularmente, discordo de muita coisa do meu pai e da minha mãe, mas a gente tem um norte, tu tem um direcionamento ali, por mais que tu, não, veja, não, tá errado, mas sei lá, eu acho muito estranho tu não ter nem esse norte, tu não ter um ponto de partida, sabe? Por mais que tu discorde totalmente, mas tu tem um ponto de partida. Se tu não sabe o que é certo, mas ao menos tu sabe o que é errado, tu sabe o que não fazer. Agora, tu tem uma família totalmente desestruturada, sabe? Sem um pai, uma mãe, sem a figura do pai e da mãe, mesmo que seja do mesmo sexo. Não vou entrar nesse mérito, mas mesmo que seja do mesmo sexo, tu tem ali um pai e uma mãe, sabe? Tem as relações ali pré-definidas de cada um tem os seus papéis dentro daquele relacionamento, sabe? Mesmo que não sejam papéis tradicionais, mas você tem, e você sabe, que nem eu disse, o que é certo e o que é errado, ou ao menos o que é errado, o que não fazer. Mas resumindo, a monogamia, o casamento, o namoro, a relação que tu tiver com uma pessoa só, ela não diz respeito só a você. Que isso é egoísmo, dizer respeito só a você. Ela diz respeito a toda a sociedade, sabe? Porque deveria ser muito feio realmente você ter um tratado com uma pessoa, você ter um relacionamento profundo na hora boa e na hora ruim, e você trair essa confiança e ter outro relacionamento por fora, sabe? Isso deveria ser muito mal visto, pra mim, ao meu ver, deveria ter algum certo tipo de punição, sabe? Sei lá, até dependendo, poder levar à prisão, sei lá, sabe? Porque isso eu acho uma das coisas mais terríveis, tu quebrar a confiança de uma pessoa. Querendo ou não, isso impacta na vida de todo mundo, da sociedade inteira, sabe? E até nós mesmos, porque eu acredito que isso deva fazer mal pra pessoa. A pessoa deve, no fundo, sabe? A pessoa que tá cometendo esse tipo de coisa, traindo outra pessoa, que aquilo ali, a hora que a pessoa deita no travesseiro, aquilo ali deve ficar batendo, martelando na cabeça dela, no subconsciente dela, que aquilo ali tá errado. Ela tá fazendo a outra pessoa, tá fazendo mal pra outra pessoa, sabe? Ou pra outras pessoas, porque dependendo, ela pode não estar jogando limpo com nenhuma das duas pessoas, ou mais, que ela tá se relacionando. Ela pode não estar jogando limpo com essas pessoas, então aí ela é um problema maior ainda. Tem mais pessoas enganadas nessa história. Volto a dizer, isso é tu escolher o teu prazer carnal, colocar acima das outras pessoas e de outras coisas. Mas diga aí nos comentários o que você acha disso. Se é a favor, é contra, o que você acha que nós deveríamos realmente ser monogâmicos ou não. Bota aí nos comentários. Se você curtiu o vídeo, dá um curtir, dá um like, se inscreve no canal. Aproveita também e vê os vídeos que eu deixei no card, os vídeos antigos. Como eu estou começando o canal novo, tem poucos vídeos, ainda dá para maratonar e ver todos. Se você gostou, também está gostando do conteúdo do canal, tem links na descrição para ajudar o canal, para apoiar, né, para a gente continuar nesse trabalho.
Compartilha também com alguém que possa gostar desse assunto ou tenha essas mesmas reflexões que eu sempre tive a minha vida inteira. Se você viu esse vídeo até o final, quero que você comente uma frase aí para provar que você viu ele até o final. Eu quero que você prove que viu até o final. Escreva a seguinte frase: eu escolho a profundidade do amor. Escreve aí nos comentários. Comente também se você gostou ou não gostou do vídeo, por que não gostou. Se quiser também dar dicas para uns próximos vídeos, para assuntos que eu possa vir a falar, colocar minhas experiências pessoais, minha opinião. E vamos trocar ideia, vamos conversar sobre esses assuntos. Então, até o próximo vídeo. Um abraço e falou!